caso muito comum, por exemplo, é de pessoas que têm diversos imóveis e ele está vendendo um. Aquele imóvel não tem débito nenhum de IPTU, não deve nada para um eventual condomínio. Entretanto, ele possui outros imóveis em que ele deixou de pagar o IPTU e ele está sendo executado por aquele IPTU. Então, na certidão que você tirar, vem lá, Executivo Fiscal, processo número tal. Então, é preciso que vá se olhar neste processo para ver o que é. E é preciso que o advogado que vai examinar isto para o comprador não seja assim tão inflexível. Eu tenho aqui uma certidão que diz que este imóvel não deve IPTU. Tem uma certidão do proprietário que ele deve um IPTU de um outro imóvel. Isso não afeta a minha transação. Então é preciso que o advogado olhe isso com olhos não bem... barrar uma transação, às vezes, não atrapalhar. desnecessariamente. Exatamente. Entendi. Porque precisa ter esse conhecimento para saber que uma coisa não impacta na outra. Né? Perfeito. E é por isso que é importante todo mundo ter um advogado, por mais que, assim, corretores têm que saber, né, até para explicar para o proprietário o que ele precisa entender o básico. Mas é importante mesmo ter o acompanhamento de um advogado ou uma advogada que esteja com vocês, que seja especialista no mercado imobiliário, porque direito tem N áreas, né? E nunca você é especialista em todas. Exatamente. E agora, doutor Custódio, ele fez todo um trabalho de registro. Então, conta um pouco pra gente o que você trouxe aí de registro de imóveis. Bom, eu acho que de registro, o mais interessante é o seguinte. Nós falamos em procurar as certidões para ver se o proprietário, aquele que está vendendo, tem algum problema que possa impedir a transação. Hoje, está em vigor uma lei que nós convencionamos chamar de concentração de atos, que, em verdade, resumindo, transformando isso em miúdos, ela diz o seguinte: o que não estiver na matrícula do imóvel não está no mundo, ou seja, não existe. Às vezes o proprietário tem 1, 2, 3, 4, 5 execuções, mas nenhum dos credores nessas execuções se deu ao trabalho de pedir que ela fosse anotada na matrícula do imóvel. E você vai lá na matrícula do imóvel, está limpa. Então, em tese, este imóvel, em que pese aqueles impedimentos, aquelas execuções, ele estaria livre para transacionar. Desde que não exista má-fé por parte do comprador. Tá. Porque se existe má-fé, isso cai por terra, entendeu? Mas o nosso escritório já participou muito, por exemplo, de situações em que o cliente comprou um imóvel e depois apareceu alguém que tinha uma execução contra aquele credor e tentou fazer, ou chegou até a fazer, uma penhora sobre o imóvel. E conseguiu? Fez a penhora, mas depois nós discutimos. E a gente discute isso através de um procedimento que chama-se embargos de terceiro. E nestes embargos de terceiro, se você provar posse e não ficar provado pela parte contrária que você agiu de má-fé, você comprador agiu de má-fé, com certeza se consegue derrubar isto. Quando se fala em má-fé, nós pensamos logo contrário senso, boa-fé. Isto por quê? Porque a lei prevê que a boa-fé é sempre presumida. Então eu não tenho que provar a minha boa-fé. A má-fé é que tem que ser provada. Então é aquele que está dizendo que eu agi de má-fé, que quer anular o meu título, é que tem que provar que eu agi de má-fé. Que eu sabia que... Exato, que você conhecia aquela situação, entendeu? O que não é fácil provar, viu? Tem como descobrir que meu corretor baixou aquela certidão e que eu sabia da execução? A única forma que tem de CSI saber... mercado imobiliário. Não que eu vá fazer isso, mas eu só quero saber. É você pedir ao corretor ou por vendedor que as apresente, ou então você própria ir atrás e procurar verificar, entendeu? É melhor nem verificar. Não existe nada que te obrigue, a não ser a cautela que deve ter o homem médio de procurar saber, mas não existe nada que te obrigue a olhar essas certidões. Você pode correr o risco. Se você estiver agindo de boa fé, fique tranquila. O problema é se existir a má-fé, como já se falou aqui.